So box, box, box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box, Box, Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira. Que bela volta, né, das férias. Eu achei que foi bom. Não foi um clássico, mas foi uma corrida bastante interessante. Muita loucurinha acontecendo, pequenos mini caos. Pequenos períodos de caos, foi bem interessante. Voltamos das férias de verão europeias, começando pela pista de Zandvoort, com sua desafiadora curva 3 e muita areia pro caminhãozinho dos pilotos. E tudo isso entregou vários pequenos caos e piloto novo no pódio. Vambora pra pauta. O pódio, então, ficou com Oscar Piastri, que não só ganhou como fez o seu primeiro Grand Slam, Max Verstappen e primeiríssimo pódio da carreira de Isack Hadjar. Que agora é o francês mais jovem a terminar no pódio. E assim, se você considerar a quantidade de bons pilotos franceses que a Fórmula 1 já viu, inclusive, né, campeões mundiais e tudo mais, não é pouca coisa não, cara. Eu acho o Hadjar um piloto muito bom. Não à toa ele disputou o campeonato da F2 com o Bortoleto. E eles foram até o final. E tá sendo, eu acho que junto com o Gabriel, o rookie que tá conseguindo entregar mais. Com certeza. Com diferenças de equipamento, de equipe, de suporte, né? E principalmente com diferenças de quem você está indo contra. Porque o Bortoleto, né? A gente não pode esquecer que tá indo contra o Hülkenberg, que não é, tudo bem, tem lá os senões dele, mas é um piloto experiente, já está há trocentos anos na Fórmula 1, e o Hadjar teve 2 corridas com o Tsunoda, que é um piloto mais experiente que ele, e agora está basicamente chutando cachorro morto, que é ser companheiro de equipe do Lawson, né? Exato. Mas ele está conseguindo realmente tirar muita coisa em relação às outras equipes. Eu acho que hoje o que mais está contando, o que mais faz ele aparecer, não é nem a briga interna, porque eu acho que é exatamente isso, né? A briga interna não existe. Não tem briga interna. De pontos, olha só, até que não tá tão ruim pro Lawson, né? Eles não estão tão longe. O Hadjar agora tá com 37, porque marcou 15, e o Lawson tem 20. Não tá nem tão feio. Uhum. Mas assim, o teste do olhômetro é muito feio. É muito ruim. Sim, a percepção, né? Não, é muito ruim. Independentemente do que se tem de pontos e de head-to-head. Tudo funciona a favor do Hadjar também, né? Não vamos nos enganar. A percepção fica ainda pior, vamos dizer assim, né? Enfim, começamos com as surpresas da própria classificação, né? O Hadjar, no finalzinho, pegou ali o quarto lugar, surpreendeu de fato todo mundo. Tava todo mundo assim, ok, vai ser Piastri, Norris, Verstappen, Russell. Aí eu tava pensando que talvez ele ficasse ali na frente do Leclerc, porque a Ferrari teve uma semana horrorosa de desenvolvimento do carro, no sentido de desenvolver o setup e tudo mais, né? Foi muito ruim o final de semana da Ferrari, nesse sentido. Então eu tava assim, bom, deve entrar ali, de repente entra ali na frente do Leclerc, eu já tava esperando, mas eu não esperava que ele pegasse o lugar do Russell, não. O final de semana da Ferrari foi esquizofrênico, né, por assim dizer. Porque terminou muito mal. É inegável que foi uma tragédia. Mas não foi uma tragédia inteira no final de semana, entendeu? Já houveram final de semana que você olhava e falava assim, cara, que desgraça. Que coisa horrível, não sei o quê, tá tudo errado, não tá nada dando certo. Mas não foi bem isso, né? O final de semana até teve um momento assim que você olhava e falava assim, pô, talvez dê. Mas não deu. Então vamos entrar logo no Ferrari Cash, porque já estamos aqui. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. FerrariCast. Começou tudo errado, né? Começou muito ruim. Aí deu uma melhorada no final de semana, né? A classificação foi bem razoável. Aí... O Q3, o Q3. Sim, o Q3, mas, né, tiveram bons resultados. O Q1 e o Q2 teve ali um estressezinho e tal. Porra, não acredito que a Ferrari não vai passar, não sei o que, mas passaram, tiveram um bom... Ok, beleza. Vamos para domingão. Domingão, o Hamilton leva uma punição inexplicável, sem sacanagem, é inexplicável. Eu não conseguiria compreender
se o Antonelli fizesse isso. Eu ia achar um absurdo, porque ele assim, ele não é experiente na Fórmula 1, mas ele já participou de 1 bilhão de corridas. Se o Antonelli, se o Berman, se o Bortoleto, se o Hadjar, se qualquer um dos rookies tivesse passado numa bandeira amarela dupla, aí chegar pro grid com aquele monte de Conviva, um monte de Aspone e entrar pro box a toda, eu ia falar, porra, você só pode estar de sacanagem. Agora, o Hamilton fazer isso, cara... Diz o documento, né, da FIA, que ele diminuiu em torno de 20 quilômetros. Sim, mas... O que é muito pouco. 280 para 260 não faz a menor diferença. Pro que era necessário ali, por questões de segurança. É uma coisa que é absolutamente padrão. Acontece todo final de semana, cara. Todos os finais de semana. E não faz o menor sentido. Eu não sei se, de repente, ele tinha que ter colocado pit limiter em algum momento e ele não colocou. Eu não sei. Não faz sentido e não tem explicação e não tem desculpa. O Hamilton tem 400 bilhões de grandes prêmios na Fórmula 1. Ele já fez isso. Cara, ele tá na Fórmula 1 desde 2007, maluco. 2007. O Antonelli estava nascendo e o Hamilton já estava na Fórmula 1. Pois é. Não existe ele fazer isso. Não tem como você justificar o que ele fez ali. Todo mundo, se você for olhar, né, todos os outros pilotos, né, no onboard, cara, entram ali na curva, na última curva, diminui para tipo 80 por hora, 70 por hora, vem engatinhando pro pit. E não é que ele estava apertado de tempo, ele simplesmente viajou ali. Viajou total. Agora, uma coisa que me incomodou, em pelo menos 2 casos esse final de semana, mas principalmente nesse, foi a questão dos comissários terem levado pra depois da corrida. Isso a gente vai ter que fazer um comissário cast, porque isso está virando um problema. Essa punição específica, a gente vai falar mais sobre outras punições e a gente fala no geral. Mas essa punição especificamente era slam dunk. Era o tipo de coisa que é ou não é. Ou é ou não é. Você não tem o que questionar. Ou é ou não é. Então decide na hora e pune na hora. O que o Hamilton ia falar que ia mudar a decisão? Nada, absolutamente nada. E o máximo que poderia acontecer é, sei lá, mano, no final das contas, a Ferrari questionar, ou sei lá, ao longo do GP, e lá o carinha da Ferrari falar, não, peraí, não pune não, porque aconteceu um erro. Mas não tem o que fazer. Não tem o que dizer, cara. O pedal do freio tá ali do lado do pedal do acelerador. Esse tipo de punição não adianta, porque é uma questão de segurança. Então, era uma punição que era pra ter sido dada pra esta corrida, pra ser cumprida nessa corrida, entendeu? E não pra ser uma punição pra Monza. Que fosse virar pra ele e falar, vai largar do pit lane. Exato! Vamos mudar o grid agora. Vai levar 3 posição no grid agora. Pois é, mas assim, era o tipo de coisa que dava pra decidir na hora. Não é que dá. Tem que. Sim. Eu não entendo a do Leclerc com o Russell. Eu também não entendi. Porque o Stroll fez uma manobra em cima do Bortoleto, inclusive belíssima ultrapassagem do Stroll, que foi parecida, mas o Stroll estava na frente. Então ali eu entendo. Você falar no further action, ok, lance de corrida. O Gabriel espalhou para cima dele, perdeu a asa, já foi punido. Beleza. Deixa rolar. Aí teve o lance do Sainz com o Lawson, que é inexplicável. Como que o Sainz levou 10 segundos de punição ali. Inexplicável, mas ok. Que eles deram na hora. E aí o Leclerc com o Russell, eles não deram na hora. Pra dar no further action, de qualquer maneira, né? Não, tudo bem. Mas se não fosse no further action, era outro grid penalty pra Ferrari. Sim. Então, assim, eu não consigo compreender por que 4 pessoas no painel lá de comissários de pista não conseguem olhar todos os ângulos que eles têm e ver todas as câmeras e ver as câmeras do circuito interno de TV, ver tudo isso e falar. É isso ou é aquilo. O piloto não tem que dar opinião, cara. Pois é. É igual futebol, o juiz parar o jogo e falar assim, ô atacante, o que você achou? Eu achei que foi falta. Aí vira pro defensor e fala assim, mas você foi na bola? Foi, com certeza. Eu acho que eu peguei. Entendeu? Não faz o menor sentido, cara. Vocês estão lá pra decidir. Vocês não fazem nada a não ser decidir. Por que vocês não podem decidir? Voltando pra Ferrari, o Lewis já começou a corrida, né, com essa merda toda que ele arranjou, sozinho, né? Absolutamente sozinho. Começa a corrida, o Leclerc faz uma ultrapassagem. Eu preciso falar que, assim, ele fez 2 ultrapassagens no Russell na corrida. Pra mim, a melhor e mais bonita de todas foi a primeira, que ele cortou na saída da 3. Todo mundo falando da ultrapassagem incrível. Realmente foi incrível, tá, gente? Foi incrível. Do Verstappen no Norris, e principalmente, mais do que a ultrapassagem, o Verstappen segurando o carro quando ele foi lá fora. Isso foi do caralho. Eu achei a do Norris
muito melhor no Verstappen. Mas a do Leclerc na saída da 3 em cima do Russell, eu acho que nem apareceu na transmissão. Não, demorou pra aparecer. Mas foi pornográfica aquilo ali. Sim, foi perfeito. Foi Perfeito. lindo. Foi o que o Antonelli deveria ter feito com o Leclerc, que eu queria fazer com o Leclerc. Não, mas E não aí fez. que tá. O Antonelli tentou uma parada que não ia funcionar nunca. Não. Porque ele foi lá embaixo na curva. É óbvio que o carro vai subir e vai sair. Pois é. Todo mundo sabe disso. Teve a coletiva que foi Bortoleto, Verstappen e Berman, né? E os três ali, o Bortoleto é amigo dos dois, né? Então é sempre uma bagunça completa. Eles ficaram fazendo piada com o Bortoleto, enfim. E o Verstappen adora, né? Então você imagina. Pois é. Aí perguntaram pro Bortoleto assim, mas e aí, a curva 3? É por baixo ou por cima? Qual linha que você vai fazer? Aí ele pensou, olhou assim, não, todo mundo faz por cima, né? Só deve dar pra fazer por cima. O que você acha, Max? Aí pergunta pro Max. Aí o Max, cara, por baixo é impossível. É impossível. Sim. Não, é possível. Mas você vai perder 1 segundo de volta. Você tem que fazer muito, muito mais lento. Mas aí ele explicou por quê e tal, não sei o quê. Aí eles começaram a zoar, falando assim, não, vai por baixo, vai por baixo. Aí falaram, né, send it, vai com tudo por baixo. Aí o Max só não bate em mim. Exato. Só não faz isso perto de mim. E aí eu fiquei pensando assim, pô, cara, acho que o Antonelli levou a sério a brincadeira neles, né? Ele só deve ter escutado a primeira parte. Eu acho Tu escutou a segunda parte que não era pra fazer. que não era pra fazer. Porque ele endoidou total ali, total. E acabou com a corrida do Leclerc que, assim, tava prejudicada, mas tava ali, né, existia, ela ainda existia, e ele tinha colocado um pneu novo, então, apesar de Zandvoort ser muito difícil, ele podia tentar lutar por algo, mas o Antonelli destruiu a corrida dele, acabou, né? Cara, mas a questão toda é a seguinte, eu entendo o pensamento do Antonelli, o Leclerc acabou de sair do box, tá, né, o pneu tá chegando na temperatura, eu tô com o pneu quente, eu vou enfiar e vamos que nós. Sim. Né? Só que... Mas aquela curva não dava pra fazer aquilo, né? Não, ali não é pra fazer aquilo. Ali é pra você entrar lado a lado, lá em cima. Aí beleza. Você dá aquela empurrada pro cara pra grama, o que você quiser. Mas tentar... Que ele basicamente tentou cortar a curva, né? Uhum. No ângulo do drone, é surreal. Porque ele quase que passa reto na curva. Sim. Ele ia passar reto na curva se o Leclerc não estivesse ali. Sim, se ele não tivesse feito a curva em cima do Leclerc. E vendo o replay, na verdade a batida do Leclerc foi bem feia. Ele Sim. rodou, foi bem perigosa. Mas aquela curva é um puta perigo, né? A batida do Hamilton, cara. Foi ali que o Ricardo quebrou a mão. Exato. Mas se você olhar a batida do Hamilton, o Hamilton vem, tava começando a chover, né? Ele vem, cara, ele deve estar a uns 30 centímetros a mais pra direita do que ele tava antes. E não tem o que fazer, cara. O carro deu uma sacudidinha e ele meteu a cara no muro ali. Porque não tem o que fazer. Ele entrou um pouquinho mais quente do que ele vinha entrando, aí já tava úmido, acabou. E o carro deu... Não é nem assim que ele saiu de frente e bateu de frente. Ele deu uma sacolejada no carro, controlou o carro, só que tinha um muro na frente. Sim. Porque se você pensar também, imagina se ali tivesse uma puta área de escape. Porra. O carro sai voando. Você literalmente decola o carro. Então, realmente tem que ter aquela barreira, né, a safer barrier, ali colada. Tanto que o Hamilton destruiu o carro no final dela, né? Na pontinha da barreira que é dura. Porque se ele tivesse pegado na safer, de repente não ia nem ter destruído tanto o carro. Mas ele pegou realmente na parte dura. Mas assim, ali, aquela manobra que o Antonelli tentou não existe, cara. Não existe. E foi uma pena, porque o Antonelli estava indo bem. Ele estava tendo uma boa corrida. O Russell estava com o carro um pouco danificado. Ele perdeu ali um pedaço do assoalho, né? Daquela lateral do assoalho, naquele evento ali com o Leclerc, beleza. Foi. Então o Russell estava prejudicado, mas o Antonelli, cara, ele teve uma hora que era ele que estava atrás do Hadjar, pô. Sim. Era ele que estava pressionando o Hadjar. Só que, né? Aí, para completar a cagada, ainda passou do limite de velocidade no pit lane para ter mais 5 segundos. Então, realmente foi... E eu preciso falar também, cara, o azar do Leclerc é uma coisa que, assim, não existe, cara. Não existe. O pit stop foi ótimo, cara, se você Ele pensar. fez um puta pit stop na hora bonitinha, certinha. Não. 2. Não. O primeiro, né? Os 2 melhores pit stops da corrida foram do Leclerc. Mas o primeiro pit stop, ele entrou na hora bonitinha. Eu acho que a Ferrari, assim, para ele, que tava na frente, logo depois para o Hamilton. O Hamilton não segurou o carro da pista e bateu. Quando o Leclerc tinha acabado de sair. Que foi, inclusive, o que aconteceu com o Bortoleto. Também o Bortoleto passou pela mesma coisa. Cara, tem que ser muito azarado pra você perder um pit stop
de graça, aspas, porque o seu companheiro de equipe bateu. E qual o nível de azar da equipe? Porque assim, ali, com a questão do Hamilton, a equipe não fez nada de errado. Foi ele que errou, ponto. Não, e não tinha o que fazer. Ele ficou vendido ali e errou, acabou. Ali é aquela coisa, é o azar. Aconteceu com o Ocon, no safety car do Leclerc. O Ocon e o Berman saíram de duro e fizeram a corrida inteira de duro quase. Fizeram mais de 50 voltas. O Ocon parou na 52, que foi a volta que o Leclerc parou também, a segunda vez, e o Berman parou na 53. Na 53 já estava o safety car, porque foi a volta que o Leclerc saiu do pit. Então, assim, o Ocon não marcou ponto e o Berman marcou uma porrada de pontos saindo do pit lane. Uma corridaça do Berman, aliás. Sim. Não estou tirando o mérito dele, porque ele fez uma corridaça, ele segurou uma pressão bizarra do Tsunoda. Assim, pilotou muito. Mas, se a equipe virasse e falasse assim, não, vamos parar o Berman depois o Ocon, ele tinha dançado e o Ocon tinha marcado os pontos, um pouquinho mais de pontos. Aí, porra, olha só, cara, o estado do ferrarista também. Piloto bate e fode com a corrida do outro piloto. Cara, puta que pariu, cara. Aí, o outro piloto recupera o que ele perdeu na pista, certo? Porque o Leclerc recuperou com aquela ultrapassagem no Russell ali na 11-12. Recuperou a posição, voltou para onde ele estava, quer dizer, ele recuperou o que ele tinha perdido com o azar. Aí vem o companheiro do cara, que ele passou 2 vezes na corrida, e dá aquela porradaça nele, destrói o carro dele. Realmente. E aí, estraga a corrida do cliente deles, né? Que é o Ocon. Sim. Então, assim, e do Bortoleto. E do Bortoleto. Também. Cara, foi muito azar. Tudo bem que, né, vamos rapidinho aqui, a equipe estragou bem mais a corrida do Bortoleto. Depois a gente vai falar nisso, mas assim, a Sauber estragou bem mais do que qualquer outra coisa, mesmo a largada bosta do Bortoleto, não estragou tanto a corrida dele quanto a decisão da equipe. Mas ok, chegaremos lá. Eu ainda preciso comentar também que eu não entendi a Ferrari tentar cobrir o Antonelli, tá? Eu acho que super dava pra seguir indo até o final. Eu não acho que o Antonelli, mesmo que depois o Russell deixasse ele passar e tudo mais, eu não acho que o Antonelli ia conseguir passar o Leclerc. O Russell não ia chegar porque o Russell tava com o carro danificado. Então, eu não entendi essa decisão. Dava pra arriscar. Eu acho que dava pra arriscar. Eu acho que ali na parada a Ferrari foi talvez conservadora, com medo do Antonelli vindo de trás, mas eu acho super que dava pra ter ido direto. Enfim, what is done is done. E foi isso. Agora, o que eu tenho pra retirar desta corrida foram as 2 ultrapassagens absurdas de Charles Leclerc, que assim, estava com saudade deste homem com esse fogo no rabo. Tem mais uma coisa que a gente precisa aproveitar muito, que são as fotos do Leclerc. O book fotográfico. A depressão, sim. Dele, pô, foi demais, cara. Assistindo a corrida. Eu vi tantas piadinhas boas. Tinha uma que era uma capa de CD, assim. Pô, demais. Foi demais. Assim. As melhores que eu vi foram uma do estagiário da F1, que ele fez a capa do Ainda Estou Aqui, do filme Ainda Estou Aqui, com o Charlie sentado. E a outra foi o fundo de tela padrãozaço do Windows XP, com o Leclerc com ele sentado. no montinho. Não, eu gostei muito da capa do CD depressivo. Ele sentado olhando, assim, com aquela cara. E, tipo, música para sua tristeza e tal. Foi muito bom. Pode ser a capa do CD dele, né? Excelente. Não, excelente. E depois teve a do Norris também, sentado de capacete também, de isolado. Foi incrível. E foi muito maravilhoso a galera se perguntando de onde foi que ele tirou o celular, né? Sim. Pra ver a corrida e ouvir a corrida. O que rolou foi que ele bateu, e aí tem foto, né, de dentro da pista pra fora, e um dos melhores amigos dele, que é fotógrafo da Ferrari, que é o Antoine Truche, ele tava tirando foto ali naquela hora, na hora que ele bateu. Aí deu o celular. Aí quando o Charles pulou e tal, não sei o que, o Antoine já foi lá fazer o papel de amigo e fotógrafo, né, e participar do book, porque ele não ia deixar só os outros fotógrafos fazerem o book do Charles, claro. E deu o celular pra ele terminar de ouvir a corrida. Mas tem uma foto fantástica de mais de cima do Leclerc, com o carro parado atrás do guarda-reio já, ele sentado desolado, e os outros carros passando. É muito fantástico. Boa. Essa é do Antoine. Trabalho incrível de todos os envolvidos, mas principalmente do Leclerc, que ficou lá com aquela cara de... Eu achei maravilhoso que ele ficou lá e falou assim, eu vou voltar pro box? Pra quê? Eu vou ficar aqui vendo os meus carrinhos, vendo os carrinhos passar e ouvindo aqui a corrida. Primeiro que ele tava do lado errado da pista. Pois né? Então, ia ter que dar a volta, passar embaixo, não sei o que, aquela burocracia. Ia dar
um trabalho do E segundo, cacete. ele ia voltar pro pitch pra fazer o quê? O que ele tinha pra dizer ali Nada. pra fazer o briefing já começar? Não, Tem nada pra e se dizer. ele voltasse, ele ia ter que ir lá falar com os repórteres Com logo os depois, repórteres, sabe? exato. Aí ele puto dentro das calças, tendo que falar com o repórter, ele falou, quer saber, eu vou ficar aqui, de boaça, vendo os carros. Maravilhoso. Não tinha nada a ganhar ali. Ficou ali, porra, Zandvoort, verãozinho holandês, aquele ventinho. Ah, tinha um outro meme muito bom, cara. Do Leclerc olhando, assim, com aquele olhar, né, longínquo. Aí a legenda era assim, de repente eu devia trabalhar num barco pesqueiro. Mas, infelizmente, foi azar dele realmente estar ali na hora errada com o Antonelli chegando. E beleza, acontece. Porra, se você pensar, tem 6 rookies em 20. Alguém vai ter que pilotos. fazer merda, né? Porra, tá tranquilo, cara. Pois é. O número de merdas feitas foram muito pequenos. Então, é isso aí, cara. Vambora. Pois é. Entendeu? E, assim, a segunda ultrapassagem, que foi a mais polêmica, né? Eu achei de uma coragem incrível. Eu achei que ele mandou bem para um caralho. Fãs do Russell vão discordar de mim, mas Cara, o Leclerc veio de muito longe. ele veio de muito longe. Ele fez um puta dive bomb. E assim, o principal, ele conseguiu manter o carro na linha. Sim. Ele só saiu, e não saiu todo, tanto é que a FIA não conseguiu provar que ele saiu todo. Eles não conseguiram, as imagens não foram Que suficientes. é bizarro não ter câmera ali de trás, né? Eu Mas tudo acho bem. até que tinha, mas eu acho que não ficou claro. E simplesmente... Eu não vi esse ângulo. eu também não, mas deve ter não visto. mostraram pra não complicar. Mas deve existir, cara, não é possível. Ele só saiu porque o Russell não deu espaço. Sim, Se o Russell tivesse dado foi... um mínimozinho de espaço, ele não tinha saído nada da pista. Foi uma questão que eu fiquei pensando quando o Russell fez a mensagem lá, né? Sempre ele tem uma mensagem reclamando. O que eu fiquei pensando foi o seguinte, o Russell falou assim, mas é claro que ele não estava dentro da pista. Ele falou assim, amigo, ele não estava dentro da pista porque você não deu espaço pra ele. Então você ter certeza que ele não estava dentro da pista, você está se denunciando que você não deu espaço pra ele. Eu acho que chegou uma hora que os próprios comissários... Assim, o que eu achei errado ali, né? A FIA simplesmente não tinha nenhuma informação extra além do que os comissários tinham. Então, assim, se os comissários têm as informações necessárias, eles tinham as informações necessárias. Cara, tem culhão e dá a porra da decisão de no further action. Porque você tá vendo que você não tem nada que prove que alguém foi majoritariamente responsável pela batida, porque, vamos começar aqui, eles não estavam olhando pro Leclerc ter saído da pista e tido a vantagem. O que eles olharam foi um causing a collision. Foi alguém causou uma batida, alguém causou uma colisão. Pois é, mas aí é que eu não entendo. Porque assim, o Leclerc veio de muito mais atrás que o Stroll. Muito mais atrás. A ultrapassagem do Stroll no Bortoleto foi perfeita. Ele estava do lado, ele jogou para fazer a curva junto do Bortoleto. Aquela curva tem um camber e o Bortoleto escorregou no Stroll. Beleza. No further action, corretíssimo. O Leclerc estava a 1 quilômetro do Russell, se jogou para dentro da curva, segurou o carro, que ali seria facílimo dele simplesmente passar reto e tchau. O Russell espremeu ele, o Leclerc não freou, falou assim, não interessa, eu vou passar, e beleza. O que você quer ouvir, de quem você quer ouvir, que você não pode dar a decisão imediatamente? Quem tem alguma informação, algum argumento que não é o visual de você olhar e falar o que aconteceu foi isso. Beleza. Tá dentro da regra ou não tá dentro da regra? Pois é. Os dois eu acho que ali foram assim, não vou arredar o pé, não vou arregar. Sim. E é isso. Pra mim foi lindo, tá? Que eu acho que é exatamente a mesma coisa do Sainz e do Lawson. Também acho. Aí... Exatamente a mesma coisa. Aí, o que acontece? Eu tava vendo, ontem e hoje no Twitter, tem um cara, Vandia, o nome dele. Ele faz uns vídeos muito legais, que são mais técnicos e tudo mais. E aí ele parou pra analisar o tal do Driving Standards, que são os padrões, né, como se fosse o guia de conduta dos pilotos dentro da pista. Que são muito variáveis, né? Sim. E assim, muita coisa mudou e muita coisa foi sendo criada por causa de reclamações, inclusive do senhor George Russell, tá? Fique registrado. Sim. E aí, é maravilhosamente irônico. A regra que puniu o Sainz foi a regra que fez com que não só o Leclerc não pudesse ser punido, como, se eles quisessem, eles podiam ter punido o Russell. Porque não deixou espaço para ele. Exatamente. Sim. Mas foi o que eu falei. Na hora que o Russell virou no rádio e falou, não tem como ele ter ficado
dentro da pista, ali ele se entregou que ele não deu espaço. Exato. E ele sabia que ele não estava dando espaço, porque ele sabia que ele estava na borda. O rádio do Leclerc foi maravilhoso. Ele não me deixou espaço, ele não pode nem reclamar, porque ele sabe que o Russell ia reclamar, né? Óbvio. Sim, mas isso, Porque olha só. todos eles reclamam. Exato. Sim, todos eles reclamam insanamente, então é isso aí. E aí, mas aí qual é a questão? Existe a regra que eles desenvolveram, tá? Que assim, é um monte de coisa muito complexa que vai se cruzando e que no final das contas uma coisa vai anulando a outra, tá? Sim, com certeza. Então, quem tá por dentro da curva na frente e quem vai ultrapassar tá indo por fora, ele é... Pro cara de fora ter direito à curva, ser o, aspas, dono da curva, ele tem que estar lado a lado quando chega no Apex. Sim, que mudou, né? Mudou. Porque antes era quando você começava a virar, que já mudou por causa dessas reclamações. Quando você tá passando por dentro, aí o cara que tá tentando ultrapassar, ele precisa estar alinhado com o espelho do cara que tá defendendo. Isso. Por fora, Exato. e o cara de fora precisa dar espaço, se esse for o caso. Isso na entrada da curva, tá? Agora, quando a chicane, que que são duas seguidas, aí é uma combinação dos dois. E é aí que mora o negócio que poderia ter, inclusive, que salvou o Leclerc e que poderia ter punido o Russell. Quando o Russell faz a curva na 11, ele tá na frente. Então, ele sai da 11 na frente e ele foi o dono da curva. Só que ele não saiu da 11 e espalhou e fez o traçado que ele quis. Ele saiu da 11 e se manteve fechadinho ali, coladinho. Sim. E deu espaço pro Leclerc continuar colocando o carro. Quando eles entraram na 12, aí ele fechou a porta de tal forma Sim, que, aí... na verdade, não tinha espaço pro Leclerc. Aí ele jogou o Leclerc pra fora. Ele fez a 12 como se não tivesse ninguém ali. Exato. Aí ele perdeu... Quando ele não espalhou o Leclerc logo na saída da 11, ele perdeu a propriedade da curva, entre aspas, e aí virou fair game de novo, cada um por si, e o Leclerc entrou na curva alinhado com o espelho, bonitinho, e o Russell tinha que ter dado espaço pra ele. E foi nessa que o Leclerc não pôde ser punido nem por causar colisão, nem por sair da curva, nem por nada, né? Até eles nem acharam provas de que ele saiu, mas enfim, se ele tivesse saído. E se eles tivessem forçado muito a barra, se a Ferrari tivesse forçado a barra, era o Russell que tinha sido punido por jogar o Leclerc pra fora. Sim. Mas como o Leclerc passou, blá, 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 a Ferrari nem questionou. Ainda mais depois que o Leclerc já tinha até dado DNF, né? E essa mesma regra foi a explicação da FIA pro Sainz ter sido punido. Porque o Sainz não estava lado a lado com o Lawson. Só que o Lawson deu um snap, ele perdeu o carro. Exato. Você não pode considerar que o Lawson estava com o carro sob controle. Exato. Então como que você vai virar e falar, porra, não, o Sainz é o culpado? O outro não tá nem controlando o carro, porra. Ali era pra ter sido um no for direction, No ok? mínimo. O Sainz não tava ali, mas o Lawson perdeu a direção, então acabou, fica elas por elas, segue o baile. Exato. Se não fosse, olha só, o Lawson errou. Se não fosse o Lawson, exato. E causou a colisão, porque na minha cabeça, aí você tem que fazer a gradação das condutas, né? Uhum. Como meu glorioso professor de direito penal diria. Mas sem a conduta do Lawson, o Sainz bateria nele. Entendeu? Uhum. Sem o Entendi. ato do Lawson de perder o carro, teria acontecido o acidente. Então, quem efetivamente causou o acidente? Uhum. O Sainz, porque estava no lugar errado na hora errada. Tanto que, assim, a gente falou, né? Os pilotos reclamam, não sei o quê. Mas a revolta do Sainz é diferente, entendeu? Ele virar e falar assim, não, eu quero conversar com os comissários de pista, não sei o quê. Que não quiseram escutar ele, tá? É óbvio que não. Não, quando apareceu aquela mensagem, na verdade, eu esperei que o engenheiro respondesse pra ele, tipo, não vai rolar, então esquece. Uhum. Porque é óbvio que não ia rolar. O comissário de pista da FIA não quer ouvir reclamação. Seguem o presidente deles. Mas, assim, aquele tipo de revolta mostra o quanto que ele achou que aquilo estava errado. E, assim, não é, porque ele não tem todos os ângulos. Cara, ele viu o Lawson perdendo o carro. É óbvio que ele deve ter pensado, porra, o cara perdeu o carro dele e eu sou culpado pela batida? Sim. Como pois assim? É. Não, a punição do Sainz foi bizarra. Pra mim, assim, foi bizarra. E uma coisa que foi que a gente tava falando mais cedo, por que demorar tanto
ou melhor, por que não decidir alguma coisa na corrida quando isso pode ser decidido? Por que jogar para a FIA? Eu me pergunto se existe algum tipo de indicação da FIA, a.k.a. Ben Sulayem, para que eles não façam certas decisões polêmicas e joguem para os comissários da FIA. Porque tem umas coisas que não fazem o menor sentido, sabe? Não faz sentido. E não faz sentido principalmente pelas atitudes posteriores. Tipo, o negócio do Hamilton não ter sido decidido na hora, porque a corrida nem tinha começado, então o que eles estavam fazendo? Não estavam fazendo porra nenhuma. Aí você decide o lance do Sainz, você decide o lance do Stroll, e na hora que chega no Leclerc e no Russell, fala assim, não, vamos investigar depois. Ué, foi tudo parecido. Decide o lance do Antonelli, que é claro, né, mas tudo bem. Aí, na hora que chega nesse lance, que é parecido com o do Stroll, né, as mesmas regras, quem tá na frente, quem tá do lado a lado, quem tem direito... É parecido com o do Stroll, dá pra você usar o do próprio Sainz como base, ou seja, se eles foram tão estritos em relação à questão do Sainz, qual era a dúvida deles em relação ao Russell ali? Eles não queriam dar uma punição pro Russell, no caso? Então, pra mim não era pra punição nenhum dos dois, tá? Pra mim não era punir nenhum deles, aliás, nenhum dos quatro, nem Russell, nem Leclerc, nem Lawson, nem Sainz. Pra mim era no further action pros quatro. Mas, assim, se você resolver um negócio, duas coisas que te dão, inclusive, precedente pra você decidir aquele ali, por que levar pra depois? E o do Lewis, eu acho que foi pior ainda, porque teve a punição. E aí o cara tomou 5 posições no GP de casa da equipe. No primeiro GP dele de Monza com a Ferrari, sabe? Porra! E assim, de forma absolutamente desnecessária. A do Lewis era certeira. Era pra ter punido antes de começar a corrida. Era pra começar a corrida já com a punição. Sim. Já decidida. Porque, é o que eu tô falando, o que eles estavam fazendo? A corrida não tinha começado. O que os comissários estavam fazendo? De tão importante que eles não podiam resolver isso. E se não começasse a corrida com a punição, assim, passa 3 voltas, depois que abriu o DRS, que aí o negócio já fica um pouquinho mais tranquilo. Sim. Pronto, você já tem tempo suficiente pra olhar isso aqui e falar, Ferrari, ó, vai ser um stop and go. Não sei, tá? Tô chutando. Vai ser um drive-thru, sabe? MotoGP, quando alguém chega na corrida com uma punição, o que eles fazem? A corrida larga, eles verificam se tem alguma, né, alguém queimou a largada, bababã, tem alguma colisão que eles precisam adjudicar ali no começo da corrida. Geralmente, na volta 2 ou 3, eles dão as punições que vieram diante da corrida. Pois é. Pronto, tava resolvido. E aí, tinha resolvido a questão do Lewis, não tinha ficado essa dúvida pro final, não tinha ficado punição, tava tudo resolvido dentro da corrida, que é uma coisa que a gente fala o tempo inteiro, que é insuportável, que é ficar resolvendo as coisas depois da corrida. Sim. Ficar passando coisa pra corrida seguinte, desnecessariamente. Exatamente. É realmente revoltante. E pra terminar, eu fico aqui com as palavras de um sábio. Você lembra desse sábio? Que falou a inteligentíssima frase: You always leave the space. You always leave the space. I think you have to leave the space. All the time you have to leave the space. O meu piloto mais que favorito, nosso glorioso Fernando Alonso. Exato. Assim, é o básico. Esse tem que ser o básico de qualquer driving standard, de qualquer padrão. Deixa a porra da caralha do espaço pro teu coleguinha, ô cacete. É isso. Mas era a regra desde sempre, cara. O coleguinha botou o nariz. Você tá vendo que o coleguinha botou o nariz? Não fecha a porta na cara dele porque vai dar merda. Vai dar merda. Outra regra que eu gosto da Indy, que você não pode fazer um movimento em resposta ao movimento do piloto que tá atrás, entendeu? Uhum. Eu adoro essa regra. O cara jogou pra direita, você não pode defender pra direita. Depois que ele já jogou pra direita. Deu mole. Já era pra estar na direita se defendendo. Se você não tava, é uma pena. Perdeu a oportunidade. Eu gosto dessa regra também bastante. Justamente por causa disso. Porque é aquela coisa, tipo, acabou. Perdeu a chance. Por quê? Que era a grande briga que tinha antigamente com o Verstappen. Pois que é. ele se mexia, não sei o quê. O Russell reclamou umas 2 vezes, né? Moving under braking, moving under braking. Ele faz muito moving under braking. Mas, sim, todos eles fazem, cara. Porque vamos nós, cara. Eles vão até o limite, né? Às vezes o limite passa. Eles vão até o limite e passam do limite, ué. Como todos Pois os é. esportes, futebol, tem aquela puxadinha da camisa, tem aquele empurrãozinho um pouquinho, né? Que você abre o braço só um pouquinho mais. Aham. Tem qualquer esporte, cara. Pois é. Porra, basquete, tem aquele passinho, né? Aquele passinho extra. Que Na hora ninguém de viu. pegar a bola, você dá mais um passinho. Fala, não, foram 2 só, não foram 3, foram 2, né?
entendeu? Então, assim, cara, é a vida do atleta de alto nível, cara. É Sim. tentar ganhar qualquer vantagem, por menor que seja. I can't, it's broken! It's broken! Fuck! Papaya Cast. Falando em vantagem, quem está com a maior vantagem do campeonato até agora é Oscar Piastri. Foi uma pena pro Norris, numa era que os carros não quebram, os carros são a prova de bala, O motor dele fumou. e ele perder 18 pontos. Óbvio que tem 250 pontos ainda, né, em jogo. São 9 corridas e 3 sprints. Tem ponto pra caramba ainda. Ok, são 249 na verdade, né? Mas deixa pra lá. Mas assim, você tem que lembrar que ele tá competindo com um maluco que é calmo, que tá sempre sob controle, que terminou as últimas 41 corridas nos pontos e terminou as últimas 43 corridas. Se o Norris ganhar todas as corridas, tá? Ganhar tudo, até o final, e o Piastri chegar em segundo em todas as corridas, o Norris ganha com uma boa vantagem. Vantagem tranquila, uns 30 pontos. Mas alguém apostaria no Norris fazer isso? Seria uma sequência surreal, né? Igual ninguém nunca viu na Fórmula 1. A corrida do Norris, assim, eu odeio ficar falando isso, porque assim, parece que eu tô repetindo, batendo a cabeça na parede. O Norris foi melhor que o Piastri o final de semana inteiro. Chegou na classificação, o Piastri deu na cabeça dele. Chegou na corrida, não só... Como sempre. Como sempre. Não só o Piastri destruiu, porque ele fez um Grand Slam, como o Norris tomou um passadão do Verstappen que ele nem viu de onde. Que o Piastri ajudou um pouquinho também, né? Porque o Piastri não é nem um pouco bobo. Ele deu aquela ajudada no Verstappen, mas, de novo, quem tem que se preocupar com isso é o Norris. O Verstappen tá ali pra fazer isso. Eu acho que Entendeu? eu acho que o Oscar tava se defendendo, né? Tava fechando a porta pro Norris não passar ele também, né? Então, se defendendo do Norris e também se pudesse dar uma atrapalhada, né, no Norris e o Verstappen passar, ótimo. Que é o que ele tem que fazer mesmo. Sim, sim. De novo, não tô falando que tá errado. Ele tá certíssimo. Certíssimo. Porque, no final das contas, é o seguinte, cara. O Norris é o único cara que pode ganhar dele. Que é o cara que tem o carro igual. Então, tudo que ele puder fazer para atrapalhar o Norris, ele tem que fazer. E beleza. O Norris perdeu a posição, depois ganhou a posição com uma ultrapassagem fantástica em cima do Verstappen por fora na curva 1. Eu achei uma manobra fabulosa do Norris, mas aí caiu naquela coisa. Se chegar muito perto, destrói o pneu. Que a gente, assim, um comentário rápido, meta-comentário. O que a gente tinha em 2022 acabou há muito tempo, né? Que ninguém mais consegue andar junto do carro da frente, mas voltamos ao que era em 2021. Pois é. Beleza. Mas assim, o Norris não conseguia chegar tão perto. Zandvoort, com 2 carros iguais, é quase impossível ultrapassar. Então o Norris ia ter que se jogar para cima do Piastri. E ele, né, se eles baterem e ninguém marcar esse ponto, é pior pro Norris, porque é uma corrida a menos que ele pode tirar vantagem do Piastri. Sim. Então, não tinha uma solução boa pro Norris ali? Tinha, que é fazer o que ele fez. Pressionar, apertar, ver se o Piastri comete um erro, só que o Piastri não comete erro, cara. Esse é o problema. O Piastri não comete erro. Você pode pressionar, você pode chegar, você pode ter DRS. Ele não erra. Na maioria imensa das vezes que alguém pressionou ele não errou. Então, a situação do Norris, na minha cabeça, é ruim por quem ele tá batalhando, entendeu? Se ele tivesse, por exemplo, se o companheiro de equipe dele fosse o Russell, não acharia tão ruim, entendeu? Se fosse o Verstappen, eu acharia também que ele estava muito ferrado. Mas assim, o problema, cara, como eu falei, 41 corridas fazendo ponto, 43 corridas terminando a corrida. Você vai confiar que esse maluco em 12 corridas vai ter 2 corridas ruins? Porque assim, as sprints não adiantam pro Norris, entendeu? Se o Piastri bater nas 3 sprints e o Norris ganhar as 3, ele não ganhou uma vitória, são 24 pontos. Então, é complicado, cara. As sprints, por exemplo, o Norris ganhou a sprint, o Piastri chegou em quinto. Beleza, 8-3. Agora o Piastri só precisa gerenciar. O Piastri precisa ganhar mais, assim, umas 2, 3 corridas e depois só seguir o Norris, entendeu? Só que ele não vai fazer isso. Essa que é a questão. Por quê? Porque, né, quem ele é, o tipo de piloto que ele é, que a gente viu na Fórmula 3, a gente viu na Fórmula 2 e a gente está vendo na Fórmula 1. E por quem é
o grande mentor dele, que é o Mark Webber, que estava com tudo garantido em 2010, deu mole, o Vettel passou na frente dele e acabou com a carreira do Webber na Fórmula 1, basicamente. E bom, a Mercedes, apesar dos pesares, conseguiu marcar pontos com o Russell, né? Mesmo com dano. Só que o Antonelli tomou uma caralhada de tempo de punição. E aí, quando o motor do Norris fumou, ele se ferrou. Porque ele tava conseguindo abrir distância do Berman e acho que era o Gasly antes, não lembro. Era o Gasly, o Tsunoda, as Aston Martins, aquela galera toda ali. Exato. Ele tava abrindo espaço da galera. Quando deu o safety car do Norris, aí que ele se ferrou. Sim, ele caiu para último quase. Ele só não caiu para último porque o Gasly acabou o pneu e aí quase que não chegou no final. Pois coitado. é, mas a Mercedes conseguiu aí alguns pontinhos, mesmo com o dano do Russell. O Russell marcou bons pontos, né? Marcou 12 pontos. E a Ferrari marcou E 0. a Ferrari marcou 0. Esse aqui é o importante. O Verstappen marcou 18, beleza. O Tsunoda marcou 2, então, né, 20 para a Red Bull. Mas a Red Bull não é exatamente a maior ameaça da Mercedes nesse momento. E a Ferrari marcou 0, então tá ótimo. Exatamente. Agora, vamos falar de quem a gente falou muito pouquinho no início, mas que foi o cara da corrida. Que foi Isaac Hadjar. Isaac Hadjar. A corrida não, eu acho que foi o cara do final de semana. Sim. Porque na sexta-feira ele perdeu uma sessão inteira com um problema no carro, deu uma volta e o carro parou. Falou que se ele conseguisse chegar no Q3 antes do qualifying, né? Ele falou que se chegasse no Q3 estava ótimo. E aí não só chegou no Q3, como largou do lado do Verstappen, que com o time B da Red Bull ser largar do lado do time A é um feito, apesar do carro, obviamente, ser mais fácil de dirigir. Uhum. E, cara, ele simplesmente, com os 15 pontos dele, né, que ele marcou, ele quase igualou o número de pontos que o segundo piloto da Red Bull marcou desde o ano passado, desde a corrida dos Estados Unidos no ano passado. Pérez, Lawson e Tsunoda marcaram 17 pontos. Aí, agora, já tá todo mundo assim, caralho, cara, o Marco vai ligar pro Hadjar, né? Deixa o Hadjar lá até o final do ano, pelo amor de Deus, Caraca. deixa ele lá. E assim, a única esperança que eu tenho pro Hadjar, se ele for mesmo pra Red Bull ano que vem, é que não é mais o Horner gerenciando a equipe. Principalmente não é mais o Horner gerenciando a equipe, não é mais o Newey desenvolvendo o carro e é um outro regulamento. Então talvez eles consigam fazer um carro que um ser humano normal consegue dirigir. Se fosse o Newey e o Horner ainda lá na Red Bull, não importa o que fosse, o carro ia ser todo do Verstappen. E aí Sim. o problema ia continuar. Agora, sendo o Lohan McKees e já não tendo mais o Newey, pode ser que agora, quando eles façam o carro, eles não levem tanto em conta o que o Verstappen pode fazer com carros que são menos equilibrados. Eu acho que vai ser, até pela natureza da equipe e pela situação que eles estão, eu acho que vai ser sim um carro que o Verstappen vai ter um input gigante, com Sim. certeza. Mas talvez não seja um carro que seja só pro Verstappen, entendeu? Não, É isso. porque eu lembro, né, daquela entrevista do Albon, quando ele era companheiro do Verstappen, que ele falava assim, cara, tem coisas que o Verstappen faz com a traseira do carro, não sei o quê, que não dá pra fazer. Não adianta, não dá pra fazer. Então, ele consegue fazer coisas que os outros pilotos não fazem, e por isso ele é multivezes campeão, por isso. Só que você não pode viver assim, cara. Você não pode ter um dos melhores carros do grid e o seu segundo carro marcar uma média de menos de 1 ponto por corrida durante 20 corridas, cara. Não é sustentável como a gente está vendo o que está acontecendo com a Red Bull. Pois é. Vão chegar em 4º lugar de novo. Pois é. Muito provavelmente. E o Verstappen está em 3º no campeonato. Só que é impossível qualquer outro piloto pilotar essa porra desse carro. Exatamente. É muito difícil. E aí, quando a gente fala de carro pro Verstappen, não é que assim, eles fazem o carro pensando no Verstappen, pro Verstappen, no sentido assim, como é que eu vou explicar? Não é que o carro seja para as características do Verstappen. Exato. A questão é a mesma coisa que a gente falava quando a Ferrari estava nos setups extremos, né? É que você, para extrair performance do carro da Red Bull, como era o carro da Ferrari antigamente, né? Você tinha que botar ele de uma forma, fazer o setup dele de uma forma tão doida, tão extrema, que quase ninguém consegue dirigir. E também você cria uma situação na qual a sua margem de erro é tão pequena, tão estreita, que é impossível você dar 72 voltas sem cometer nenhum erro. E aí, cada erro deles, você vai perder 1 segundo, meio segundo, bababá, e matou a sua corrida. Que é o que acontece hoje em dia. Pois você vê o qualifying, por exemplo. O Tsunoda, você vê a volta. Eles dão a volta na mesma hora, né? O Tsunoda é sempre 1,5, 2 décimos
atrás do Verstappen em cada setor. Soma isso, dá 4,5, 6 décimo, que é a diferença de você chegar no Q3 e você cair no Q2. É a diferença de você largar em terceiro e você largar em décimo. Só que por que isso? Porque o Verstappen consegue pilotar os carros num setup completamente extremo, com pouca asa, com tudo se sacudindo, com um equilíbrio totalmente doido. Ele consegue, mas só ele. E não é sustentável você ter uma equipe assim, cara. Exato. O carro precisa de uma janela de setup que seja possível, né? Que seja... Sim, que, mas não tem uma janela. Precisa que haja uma tem janela. Um barbante. Exato. Precisa que haja uma janela e não um mini basculhante, entendeu? Sim, não é uma janela, é um fiapo de onde o carro tá no melhor dele. Só que esse melhor do carro precisa de um piloto igual ao Verstappen. Só que você só tem um. Tanto que, por exemplo, lá em Zandvoort, o Tsunoda estava com a asa dianteira 9 e o Verstappen não. Que tem um pouquinho mais de downforce, tem um pouquinho mais de arrasto, para o carro ficar um pouquinho mais estável. Só que, aí, no caso do Tsunoda, o que aconteceu? Ele ficou preso atrás do Berman, não tinha como ultrapassar, começou a ter problema na parte eletrônica do carro, no acelerador, aí realmente matou a corrida dele. Marcou os 2 pontinhos, voltou a marcar ponto, que bom, parabéns, legal, mas chegou atrás do Haas, entendeu? Chegou atrás das Aston Martin. Pô, o Stroll largou de último, fez um corridaço, não estou desmerecendo, fez um corridaço, deu um passadaço no Bortoleto, foi perfeito. Ok, mas largou de último, igual o Berman, que largou do pit lane. O Albon de 15º chegou em 5º, corridaça do Albon. Porra. Sim, o Berman ganhou 14 e o Albon ganhou 10 posições na corrida. E o Albon, o mais incrível é o seguinte, é que a maioria das posições ele ganhou na largada. Foi. Ele ganhou 5 posições na largada. E nunca mais se preocupou com ninguém. Por quê? Porque é uma pista difícil de ultrapassar. A Williams a gente sabe que é boa de reta, então valeu, ninguém vai me ultrapassar. É isso. Agora, pra mim, que inclusive seria parte do meu pior quando a gente chega lá, a estratégia da Sauber com o Bortoleto e a estratégia da Alpine com o Gasly, eu não consigo compreender. Foram grandes tiros nos pés. O Bortoleto com o pneu de 30 voltas, o Gasly com o pneu de 29 voltas, entra um safety car e eles não param. Aí depois pararam o Bortoleto. O Gasly nem isso a Alpine fez. O Gasly eles largaram na pista e ele chegou quase mancando. Isso sem contar o problema no carro do Bortoleto na largada, que o próprio Jonathan Whitney já disse que não foi erro do Gabriel. Foi problema no carro. Que caiu pra último. E aí ele caiu pra último. Ele só caiu pra 20. Não, ele só não caiu pra 20 porque o Berman tava saindo do pit lane, mas ele caiu pra último. Exato. Ele catou a primeira, começou a andar e o carro fez não foi. Então, assim, aí... Mas ele e o Hülkenberg estavam fazendo corridas bem razoáveis. Sim. Os dois estavam indo. Mas aí eles não trocaram o Gabriel. Quer dizer, eles apostaram no vamos até o final e depois mudaram a aposta. Não, vamos botar o macio. Só que aí, porra, ele tava lá atrás. Isso sem contar o fato de que não trocaram a asa dele na parada com o safety car. Pois é, aqui também não consigo compreender. É óbvio que vai afetar um pouquinho. E Zandvoort é uma pista que você vai precisar do arrasto. Tem a curva 7, que é uma curva difícil para o carro, né? Tem a última curva, que é difícil para o carro. A primeira curva, né, no final da reta, é uma curva que você precisa do carro equilibrado. Aí você deixa o moleque com o carro desequilibrado a corrida toda. Pois é. Aí, para completar, você faz uma estratégia que não faz o menor sentido. Merecidamente, a Alpine e a Sauber não marcaram pontos num dia que todo mundo marcou ponto. Porque, se você for olhar, McLaren, Red Bull, Toro Rosso, Mercedes, Williams, Haas e Aston Martin, nas 7 primeiras posições. 7 equipes diferentes. E essas duas Nada. não conseguiram. E a Ferrari, obviamente, não marcou porque não tinha carro mais. Mas não marcaram. O Colapinto chegou em 11º, mas não fez nada. Que até, de repente, é até bom, porque também não fez nenhuma bobagem. E o Gasly estragaram a corrida dele, basicamente. Ele estava ali no bolo. Mas na hora que você deixa um cara de pneu duro de 30 voltas para dar mais 20, contra um monte de gente de pneu novo. Não, contra o Berman e o Ocon eram 50 do começo, com carro pesado, beleza. Mas dar 50 com todo mundo de pneu novo, aconteceu. O que aconteceu com o Gasly era óbvio. Todo mundo ultrapassou ele. Pô. Complicadíssimo. Vamos pro nosso melhor, pior e decepção. O meu pior, eu já adiantei que foi essa estratégia. O Hamilton e a Antonelli, com certeza, porque os dois não tiveram
boas corridas, dado aos erros que cometeram, e principalmente os comissários de pista, por tudo que a gente já falou aqui. Comissários de pista não, né? Comissários de prova. Eu acho que esse negócio de, vamos decidir depois da corrida, tá virando um problema, entendeu? Porque eles estão usando isso de muleta, de tipo, a gente não precisa decidir, depois a gente vê. Mas tem que decidir, cara. Tem que decidir na hora, tem que decidir durante a corrida. Não quer se arriscar, não quer se queimar. Mas o que acontece numa corrida tem que ser dentro daquela corrida, cara. Não pode ficar botando coisa pra frente toda hora. A minha decepção ficou com o Tsunoda, porque ele ficou preso atrás do Berman. Eu sei que é difícil, eu sei de tudo isso, mas eu acompanhei a corrida dele e do Berman no onboard e não tava tudo certo. Mesmo antes do problema, não tava tudo certo ali pro Tsunoda. Fiquei feliz que ele marcou pontos, mas não foi uma boa corrida. E o meu melhor, com certeza, né, metade vai pro Hadjar, porque foi um final de semana perfeito dele, e metade vai pro Piastri, que mais uma vez, como você falou, tomou pau do Lando no FP1, tomou pau do Lando no FP2, tomou pau do Lando no FP3, e depois, na hora que valia, deu pau no Lando. Então, é o que mais você quer de um piloto. É o que importa. Exatamente. É a hora que tá valendo, é a hora que ele manda bem. Então é isso aí. Meu melhor vai pro Hadjar. Eu vou fazer o destaque para o Hadjar e vou fazer a menção honrosa para a ultrapassagem do Leclerc na largada, em cima do Russell. Foi muito linda aquela merda. Mas o meu destaque vai pro Hadjar porque a Red Bull e o grupo Red Bull, né? Red Bull, Toro Rosso, enfim, são sempre uma grande confusão. E o carro da Toro Rosso, ele é muito bom de classificação. E nessa corrida, o Hadjar conseguiu fazer ele render muito bem. Ele estava sempre mantendo uma boa distância do Leclerc. Ele não estava deixando o Verstappen na frente dele abrir. Então, cara, ele fez um trabalho realmente impressionante com esse carro. Meu pior vai pro Hamilton e pro Antonelli, né? Os dois tiveram erros individuais, que no caso do Hamilton tirou ele da corrida. E do Antonelli, no final das contas, também, né? Porque as punições que ele tomou tiraram ele dos pontos. Coincidentemente, os erros individuais dos dois acabaram com a corrida do Leclerc. Mas foram grandes coincidências. Mas, assim, do Hamilton eu espero mais. Do Antonelli eu espero que ele continue evoluindo, para que essas coisas não aconteçam. Não, na boa, já dá pra esperar mais do Antonelli também. O erro que ele cometeu já não dá pra ele fazer, não. Eu acho que os dois, engraçado, né? Os dois tiveram um erro técnico, vamos dizer assim, que foi, no caso do Antonelli, o excesso de velocidade no pit, no caso do Hamilton, o excesso de velocidade na bandeira amarela, né? Coisas que são básicas, são absolutamente básicas. Não dá pra fazer isso. Esse não dá. O do excesso de velocidade no pit, pode até dizer que pode ter sido um problema eletrônico, porque o limitador não funcionou, etc, etc. Mas mesmo assim é o tipo de coisa que não passa, né? E os dois tiveram um erro definitivo para a corrida deles na pista. E os dois na curva 3, inclusive. Então, coincidências, né? Grandes coincidências. Minha decepção vai, mais uma vez, para a FIA, que puniu o Sainz de uma forma muito bizarra e não resolveu coisas que deveria ter resolvido durante a corrida. Como a questão do Leclerc com o Russell, que não era nem para ter ido para a FIA, era para ter ficado com os comissários de corrida e não com os comissários da FIA, que são grupos diferentes, né? Então, cara, não dá. Tem que resolver durante a corrida mesmo. Toma coragem, bota a cara, fala, não é no for direction, não é punição pra fulano, vai errar, mas resolve na corrida. Sim. Pra ficar pra depois não dá. So box. Por hoje é isso, temos Monza essa semana. Exatamente, já estamos de volta imediatamente. Já estamos de volta e vai ser um final de semana de homenagens da Ferrari a Niki Lauda. Tem 50 anos do campeonato, né, de 75. 50 anos do campeonato de 75. Inclusive, durante as férias, a Ferrari fez uma retrospectiva muito legal nas redes sociais, assim, botando como se estivesse acompanhando o final de semana, sabe? Do campeonato. Sim. Foi bem legal. E aí a Ferrari fez roupinha especial. Não esperem carro azul, gente, não vai vir. No máximo, pode ser que coloquem aquela faixinha branca, igual a do carro do Lauda mesmo, de repente a bolinha com o número. Que já seria legal, né? Uma pintura parecida com aquela, retrozinha daquele jeito. Aí eu até acredito que possa rolar. Acertou! Azul, gente, não vai. Mas o boné é maneiro. Não gostei muito da blusa azul, não. Mas o boné eu achei muito legal. O sapato, né? A sapatilha deles também tá legal. E o casaco tá
é absurdo de lindo, eu quero aquele casaco, mas não tenho dinheiros pra isso. Falando em casaco, pra quem não viu, né, tem uma entrevista do Norris rolando, que ele fala dele ser um piloto muito aberto e tal, né, a nossa gloriosa Juliana compartilhou na nossa comunidade de apoiadores, que agora, né, não é só mais um grupo, agora não, que ele tá com um casaco muito bacana da McLaren também, pro pessoal aí que curte o laranja, também tem uma opção. Deve custar uma fortuna também, mas é bem legal. E falando em apoiadores, se você quiser nos apoiar, você participa aí dessa nossa comunidade de apoiadores, é super divertido. Exato. Pra quem quiser apoiar, entra em apoia.se/cashboxboxbox e escolhe um dos nossos planos, que vão de 5 a 50 reais. A partir do plano de 10 reais, que é o Silverstone, vocês têm direito a participar da nossa comunidade. E então, para os nossos queridíssimos apoiadores Monza, nosso agradecimento de coração. E para os apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal vai para Leonardo Fernandes, Marcelo Alonso, Bruno Lopes, Isabela Marques, Hugo Costermani, Rafael Rodrigues, Jaime de Oliveira, Andressa Venturi, Ed Silva, Jéssica de Araújo, Márcio Ferreira, Bruna Soares, Felipe Sueiro, Viviane Rocha, Leco Ferreira e Fernando Jambeiro. É isso, galera. Muitíssimo obrigada, como sempre, por nos apoiar. Sem vocês, não estaríamos aqui. E pra quem quiser falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox, no Twitter, no Instagram, no Blue Sky. Nosso YouTube é podcastboxboxbox. Nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com. Também é a nossa chave do Pix, então se vocês quiserem, além de mandar um e-mail pra gente, fazer uma contribuição avulsa, estamos abertos pra isso, beleza? Não se esqueçam também de nos avaliar no seu reprodutor de áudio da melhor forma que for possível pra ele, thumbs up, 10 estrelas, 5 estrelas, 10 pontos, não sei, o que ele permitir, tá? Pra que o nosso conteúdo possa chegar pra mais pessoas que gostam de Fórmula 1 e gostam dessas nossas conversas, beleza? Então é isso, gente. Até Monza, beijos e box.